Meus irmãos, aqui no, ainda aqui em Hebreus, né? Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Hebreus 11, do versículo 13 ao 19, né? Vamos tentar esforçar um pouquinho aqui para ver se a gente chega até lá, né? Do versículo 13 ao 16, eu vou ler o versículo 15, né? Que é o versículo chave aqui dos patriarcas, que diz o seguinte: e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de retornar. Amém? Daquela cidade, né? Claro. Do 13 ao 16 aqui, o autor ele usa um precedente aqui, meus irmãos, do Antigo Testamento. Amém? É citado aqui em Gênesis 23, né? 16. Deixa eu ver aqui. 23, versículo 4, na verdade. Estrangeiro e peregrino sou, né? Entre vós. Aqui a Abraão dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto, né? E diante da minha face. Aqui Abraão, quando ele se lamenta aqui, ele quer fazer o sepultamento, né, de Sara. Amém? E também Levítico 25, 23, que diz: e também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Amém? O autor de Hebreus, ele crê que a terra não é a morada permanente do justo, né? Do crente, assim como todos os outros que participaram, né, dessa fé bíblica e verdadeira. Aqui acima, logo acima aqui, nós temos, nós podemos ter uma melhor compreensão nesse contexto, né, do versículo 13 em diante, que diz o seguinte: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, né? Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, né? Versículo 9 diz assim: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. E o verso 10, porque esperava, né, a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus, né? Nós sabemos que Deus criou todas as coisas, porém, a busca dessas pessoas aqui, né, não estava apenas nesse plano físico aqui, porque eles já tinham consciência de que Deus quem é o arquiteto e foi quem criou todas essas coisas que existem aqui. Porém, eles buscavam, né, eles se achegavam a Deus aqui, e buscavam, né, como diz aqui no versículo 35 do capítulo 10, eles ansiavam, né, pelo galardão deles, que não era nessa terra aqui, né, que era na Jerusalém futura, né, tanto que eles se consideravam aqui peregrinos e forasteiros. Amém? Em relação também na cidade futura, nós podemos associar esse versículo aqui, que como de fato é, em Apocalipse 21, verso 2, que diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Amém? Meus irmãos, mais uma vez, essa cidade aqui não se trata, né, de uma pessoa física, né? Não é uma pessoa, não é uma mulher, né?
também a interpretação de que a mulher vestida de sol, nós chegaremos lá algum dia, eu espero, né? Se Jesus não voltar, ou se eu não morrer até lá, provavelmente não vai chegar, né? O Apocalipse também fala de uma mulher também que não é a pessoa, a mãe de Jesus, né? Maria, mãe de Jesus. No versículo 17, diz assim, do 17 ao 19, eu vou ler eles todos, fica mais fácil. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí, também em figura, ele o recobrou. Amém? O sacrifício de Isaac, né, depois de anos de espera ali, né, certamente foi o ato definitivo da promessa de Abraão, né? Ali é citado em Gênesis 22, um capítulo inteiro, né? O autor de Hebreus, ele não acrescenta, né, mais informações a essa narrativa, apesar da disposição também de Isaac, né? Mas o autor aqui, ele querendo mostrar a natureza da confiança de Abraão em Deus, ele não acrescenta mais detalhes a essa história, a essa narrativa aqui, né? Que Deus ressuscitaria Isaac dos mortos, né? Se fosse necessário. O poder de Deus, meus irmãos, para ressuscitar os mortos, né? Era celebrado também em alguns eventos judaicos, né? Algumas orações. E nós temos relatos bíblicos, né, de profetas na antiga aliança que fizeram isso, né, pelo poder de Deus ressuscitaram mortos, né? Nós temos esse relato. Nós vamos ver aqui uma passagem aqui que fala um pouco sobre isso em Gênesis 22, ainda falando de Abraão. Gênesis 22:2, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Abraão não sabia nem em que montanha que ele ia fazer esse sacrifício, né? Como diz aqui nos versículos anteriores, no texto aqui anterior, ele saiu sem saber para onde ia, né? Mas hoje nós sabemos que aquela terra lá, aquela terra prometida, né, era uma terra física aqui. Amém? Mesmo assim, ele não se contentou e ele continuou na busca dele, né, pela Jerusalém futura, né, pela cidade permanente. Amém? Meus irmãos, acabado aqui essa parte que nós estamos falando aqui sobre os exemplos de fé dos patriarcas, né? Aqui do versículo 23 até o versículo 23 até o 38, né? Nós vamos entender um pouco mais sobre o exemplo de fé da história de Israel, né? E nesse meio aqui, do versículo 23 ao 38, a palavra-chave, né, nos versículos aqui é perseguição, né? Nós já entendemos aqui, ó, no capítulo 1 começa a definição do que é fé, né? Ora, a fé, né? A
fé é a certeza, né? E do versículo 4 ao 7, nós aprendemos também que a chave deste capítulo aqui é pela fé, né? A fé é certeza, né? No versículo, do versículo 1 ao 3, a fé é a certeza. Do versículo 4 ao 7, a chave do capítulo pela fé. E do versículo 8 ao 22, né, o qual eu coloquei o versículo 8 no texto, né, que entra nos exemplos de fé, para mim fazer uma melhor introdução sobre a pessoa de Abraão, né, e do versículo 8 ao 22, no caso seria no vídeo anterior que eu gravei, que seria o 9 ao 22, né, o exemplo de fé dos patriarcas, né? E aqui, do versículo 23 ao 38, a palavra-chave nos versículos aqui é a perseguição, né? O povo aqui mencionado estava firme na fé, apesar da oposição que sofria. Por exemplo, os pais de Moisés tinham fé na promessa divina, apesar do sinistro decreto de Faraó, né, pelo que esconderam o filho na esperança de que seriam poupados. Moisés suportou a ira de Faraó, preferindo obedecer a Deus, né? Raabe arriscou a própria vida para salvar os espias hebreus. Todas essas vidas, vou passar aqui o meu rascunho aqui, né? Deixa eu ver aqui, são exemplos, né? Daqueles que guardam a fé, apesar das dificuldades enfrentadas, né? Nós somos chamados a proceder de igual modo. Amém? Nós somos chamados, né, a permanecer de igual modo essas pessoas aqui, meus irmãos, a não retroceder, né? A palavra fala que de nós, Deus espera coisas melhores. Amém? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Amém? Vamos começar aqui, no versículo 23 em diante, já fala de Moisés. Aqui os patriarcas, né, eles já ficaram para trás. Aqui começa a história de Israel. Amém? Os patriarcas aqui já só foram ter esses pessoal aqui, descendente de Abraão. Versículo 23, quando mencionado sobre Moisés, aqui o autor de Hebreus, ele faz o relato bíblico aqui, né, sobre a decisão da mãe de Moisés, né, em salvar Moisés, em Êxodo 2, versículo 2 e 3, amém? Em Êxodo 2, versículo 2 e 3, que diz assim: E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses, né? Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Amém? Aqui nós vemos a corajosa decisão da mãe de Moisés, né? Que
teve uma participação tremenda, né? Um ato de fé, creio eu, né? De não se dispor esse menino, de não matar esse menino, que era o Moisés, né? O versículo 24 e 25 de Hebreus diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, né, do que por um pouco de tempo, né, e alegria no pecado, ou prazer no pecado. Amém? Embora que o autor não faça assim uma aplicação moralista, né, ele também não ultrapassa a descrição bíblica, né? Ele não aflige o texto, né? Nós vamos ver aqui em Atos 7:22, em Atos 7:22, um texto para a gente fazer uma associação. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras, né? Falando aqui sobre a pessoa de Moisés. Contudo, o autor de Hebreus, que talvez admita a ideia, né, uma ideia defendida, né, de muitos judeus da época, como filho da filha de Faraó, Moisés, como ele foi criado pela filha de Faraó, né, ele poderia ali talvez ter um direito de herança, né, dos egípcios, né, na verdade. Se, nesse caso aqui, meus irmãos, se esse é o caso aqui, sobre a questão da adoção, dele ter rejeitado ser chamado filho da filha de Faraó, seguindo esse entendimento, né, de adoção, a rejeição dele a essa condição, se manter firme na sua identificação com o seu povo oprimido, aqui citado no versículo 26, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, né? Então, se Moisés já tinha em vista essa recompensa superior aos tesouros do Egito, né? Aqui, meus irmãos, nós podemos notar claramente uma decisão de fé de Moisés, né? Creio eu que essa tenha sido o pontapé inicial da trajetória de Moisés, quando ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, né? Aqui a gente vê, como diz a Escritura, ele negou-se a si mesmo, né? Ele rejeitou os bens presentes, né? Tendo em vista aqui, porque tinha em vista a recompensa, né? Moisés, com certeza, ele, como diz a palavra de Deus em Atos 7:22, instruído, Moisés, ele sabia, né, da recompensa que o povo judeu teria, com certeza. Mesmo ele sabendo desses fatos, né, mesmo ele tendo conhecimento, ou seja, talvez seja a mãe dele que deve ter ensinado para ele também, não sei, a Bíblia não traz, não acrescenta essas coisas, né? Mas mesmo assim, de algum modo, ele sabia, né? E tendo ele ciência dessas coisas, ele preferiu rejeitar todos os tesouros do Egito, né? Os tesouros do Egito, de ser chamado filho da filha do faraó, um herdeiro ali por adoção, né? Visando justamente essa recompensa futura. Então a gente vê aí, aqui dá para a gente perceber um ato grandioso de fé da parte de Moisés, né?
é, é um sacrifício bastante significativo, né? Lembrando bem que Deus, ele não proíbe o cristão a buscar satisfação financeira. Em momento algum da Escritura você vai achar isso, né? Pelo contrário, se a pessoa tiver a oportunidade de ser bem estabelecida, a pessoa tem que aproveitar e agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. O problema é você saber distinguir as coisas, você saber separar as coisas. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, né? O nosso Senhor fala que onde tiver o teu tesouro, aí está teu coração. Então, o que acontece? Paulo, ele chega a dizer o seguinte: eu tenho tudo por esterco, né? Tudo nessa vida, por esterco, pela excelência da glória que é no conhecimento de Cristo Jesus. Então, a, a maior preocupação, creio eu, é o seguinte: é você ter, certo? Não é problema você ter. O problema é você ter e você não se sustentar naquilo. Você não confiar naquilo, correto? De modo definitivo. Você não querer só esse galardão aqui. Amém? Nós estamos tratando desse assunto. Então, é melhor, à luz da Bíblia, é melhor você desprezar, né? Não é desprezar no ponto de você jogar fora, você desperdiçar as coisas que Deus te deu. Amém? Mas tenha uma administração equilibrada, né? Ter uma administração equilibrada e não colocar a tua confiança e a tua esperança nos bens daqui, né? Ao ponto de chegar a se corromper com más influências, né? Talvez até com político, quem sabe, para você poder se manter, né? Aí no status financeiro, né? Superior a alguns outros, apenas por soberba. Isso é perigosíssimo, né? A gente vê aqui exemplos de pessoas, por exemplo, acabei de citar aqui Moisés, que foi criado pelo povo do Egito ali, dentro dos templos daqueles povos ali, com tudo, toda a riqueza. O Egito naquela época ali era uma potência mundial, né? Talvez até a maior, não sei. E ele rejeitou tudo aquilo, né? Ele sacrificou aquela vida que ele tinha ali, né? Unicamente com essa esperança citada aqui no versículo 26, porque tinha em vista a recompensa, né? A sua recompensa. E no versículo seguinte, continua dizendo o seguinte: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Meus irmãos, é lindo demais ver isso aqui, né? Apesar que o versículo 27, eu vou tratar com isso aqui com vocês depois. Mas se você ler isso aqui, você vai entender um dos motivos que Moisés está aqui nessa galeria da fé, e um dos motivos porque Deus, né, o chamou. Deus chamou Moisés, meus irmãos, não foi porque ele ficou estudando lá no Egito, não. A decisão de Moisés está aqui, ó. Eu até me emociono quando eu falo sobre isso, né? Ele ficou firme como vendo o invisível. Até que ponto que Deus se revelou para aquele homem na sarça ali, ele trabalhando lá, Deus vem e se revela a ele, né? A Bíblia não sei se lá o texto fala se é de dia ou se é de noite, que Deus se revela a ele, mas provavelmente foi durante o dia, né? Não sei, pode ser, talvez, não sei. Mas, de qualquer forma, né, essa é uma decisão tremenda, né? Então, se você recebe o seu galardão aqui, se você recebe dinheiro para você pregar, se você vive às custas de igreja, às custas de Bíblia, mantenha o seu foco nisso aqui, ó, vendo o invisível, né? Mantenha o seu foco na sua recompensa, vendo o invisível, e não somente aqui, né? Porque corre o risco de você voltar, corre o risco de você voltar aqui, ó, de você retornar, né? Se, na verdade, se lembrassem de onde haviam saído, teria oportunidade de retornar. Que eu peço a Deus, se você está escutando ou vendo esse vídeo, que você nunca venha retornar, né? O meu desejo é que você olhe sempre para frente, não importa onde você esteja,
não importa que status você ocupe na sociedade, não importa. Qualquer lugar que você esteja, né? O meu desejo, a minha vontade é que você vá para frente, que nunca retroceda. Amém? Continue vendo o invisível e esperando a recompensa na Jerusalém celestial. Amém? Deus continue nos abençoando.